E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês sobre divisões. Que divisões são essas? Às vezes a gente coloca ali um resultado, um número na calculadora e a gente vê aquele resultado, mas até não sabe interpretar aquele resultado. Que divisões são essas? 1 dividido por 0. A gente sabe que se você colocar na calculadora aí, 1 dividido por 0 vai aparecer lá, impossível dividir, certo? Mas se eu colocar 1 dividido por um número muito próximo de 0, 0,0000001 ou menor que isso, eu consigo fazer essa conta. Isso a gente estuda onde? Em limites. E por que que quando eu divido um número por um número muito grande, esse resultado ele tende a ir para 0? E quando eu divido esse número por um número muito pequeno, o resultado tende a ir para o infinito. Então são essas discussões que a gente vai ter aqui. Eu vou tentar abordar isso de uma forma bem tranquila, para que todo mundo entenda, fica bem fácil para todo mundo compreender. Então, pessoal, aqui a gente tem essas situações. Nós temos o número 1 dividido por 0. E a gente sabe que não existe divisão por 0 na matemática. Então, imagine que o número 1 seja uma maçã, uma hipótese. Então, eu tenho uma maçã, certo? Para dividir para ninguém. Eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém para dividir. Só que eu tenho alguma coisa para dividir. Eu tenho algo para dividir. Eu tenho uma maçã para dividir. Só que eu não tenho ninguém para receber. Então, como é que eu vou dividir alguma coisa que não tem ninguém para receber? Tem 0 pessoas para receber. Então, não consigo dividir. Eu não consigo pegar essa maçã e dividir para ninguém. Então, fica impossível dividir. E aqui a situação é o oposto. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Aqui eu tenho uma maçã, só que aqui eu não tenho nada. Só que aqui eu tenho para quem dividir, certo? Então, se eu não tenho nada, mas eu tenho para quem dividir, essa pessoa vai receber nada. Então, tanto faz eu ter uma pessoa, como 2, como 3, como 1 milhão, como 1 trilhão, como 1 bilhão, não importa. Se eu não tiver nada para oferecer para essa pessoa, ela não vai receber nada. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter nas divisões. E aí começa a ficar claro, começa a fazer sentido as contas. Porque as contas nada mais é que uma representação, os números são a representação de uma situação real que a gente vive. Certo? Os números não são tirados aleatoriamente, elas são uma explicação das situações que a gente vive no nosso cotidiano. E aqui eu tenho o número 1 dividido por um infinito. O que é o infinito? Eu não sei. O infinito pode ser 1, pode ser 2, pode ser 100, pode ser 3, pode ser 1 milhão. Eu não sei. Se eu não sei quanto é o infinito, eu represento por esse símbolo. Então imagine que você tem R$1, certo? Você tem R$1 lá no banco e você vai dividir R$1 não, vamos usar o exemplo da maçã, né? Começando com maçã, vamos usar maçã, certo? Você tem essa maçã e você vai dividir para tudo isso aqui de pessoas, a população do planeta todo, certo? Então, você concorda comigo que a maçã existe, certo? Pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas, pode ser 3 pessoas, pode ser 1 milhão de pessoas. Por menor quantidade que elas vão receber alguma coisa. Elas nunca vão receber 0, porque a maçã existe. Então, se eu dividir isso aqui em 1 milhão, em 1 trilhão de partes, por menor que seja, essas pessoas vão receber um pouquinho do pedacinho dessa maçã. Então, essa divisão, ela vai estar sempre tendendo por um número muito pequeno, que cada um vai receber dessa maçã. Vai tão pequeno que vai tender a 0, mas não vai ser 0. Por quê? Porque a maçã existe. E a partir do momento que ela existe, eu estou dividindo para esse pessoal aqui, por menor que seja a quantidade, cada um vai receber um pouquinho. Nem que seja uma migalha, um milésimo de coisas. Um pedacinho de maçã, mas alguém vai receber. Então, esse resultado, ele vai tender a 0. Então, pessoal, aqui a gente tem uma situação diferente. A gente já tinha falado que 1 dividido por 0, eu não consigo dividir por 0, certo? Eu consigo dividir um número muito próximo de 0, certo? Então, se eu estou dividindo um número muito próximo de 0, esse número aqui vai abaixando, vai diminuindo. Então, à medida que eu vou diminuindo o meu denominador, eu vou aumentando o resultado. Então, se eu dividir 1 por 0,1, dá 10. Se eu dividir 1 por 0,001, dá 100. Se eu dividir 1 dividido por 0,001, dá 1000. Então, o que a gente percebe? Quanto menor for o meu denominador,
maior o resultado. Então, eu estou diminuindo o meu denominador está tendendo a zero, ó, ele vai para 0,00000 e vai, esse número vai tendendo para o infinito, certo? Eu vou diminuindo, o meu denominador vai tendendo a zero e o meu resultado vai tender a infinito. Então, são esses tipos de divisão que a gente queria estar comentando com vocês aí. Tentei abordar com vocês de um jeito mais prático, aí, mais fora da realidade possível. Espero que vocês tenham entendido aí. Até a próxima.